Esse é um vídeo de orientação para quem vai estudar para o colégio militar por conta própria. Por exemplo, tem pais que vão estudar junto com seus filhos, né? Então, filho, vamos estudar juntos, vamos resolver aqui as provas dos anos anteriores. Isso é perfeitamente possível, muitas pessoas passaram desse jeito. Agora, lembro que você não pode deixar para começar a estudar quando a prova estiver próxima, tipo 1 mês antes, 2 meses antes. Você tem que começar a estudar no início do ano. Ou seja, começa já a estudar. E nós temos aqui algumas ferramentas e algumas informações úteis para quem vai fazer esse estudo. A primeira coisa que você deve levar em conta é que a prova do colégio militar tem 3 tipos de questões: questões normais, questões desafiadoras e questões matadoras. Quantas são elas? Olha, normalmente a maioria das questões são questões normais. Não são questões fáceis, são questões, digamos, médias, de médias para difíceis. Eu diria, por exemplo, 80% da prova é assim, com questões normais. Agora, tem uma pequena quantidade que são questões desafiadoras. Questões que ficam difíceis até para um aluno que está no ensino médio resolver. E tem ainda algumas questões que eu classifico como questões matadoras, questões que são realmente muito difíceis. Antigamente o pessoal chamava isso aqui de questão da banca. A banca, quer dizer, os professores que criam a prova, eles querem que ninguém acerte aquelas questões. É a questão da banca, que beleza? Só que isso hoje em dia é uma coisa totalmente furada, porque a prova é de múltipla escolha. Então, se tiver uma questão ultra difícil, todo mundo vai chutar e aí 20% vão acertar. Aí não tem graça. Mas mesmo assim, eles continuam colocando esse tipo de questão. E olha só, você deve se acostumar com esse tipo de questão, questões desafiadoras e questões matadoras. Por quê? Na prova do colégio militar, se você tirar menos de 8, você está em maus lençóis, né? Tem gente até que fica com média 8,5 e não consegue ficar dentro das vagas, porque além de ser difícil, é um concurso que tem poucas vagas. Eu já fiz vários vídeos falando sobre isso. Agora, estudar por conta própria, tem uma maneira de estudar por conta própria que é muito comum, é essa aqui, ó. Estudar por conta própria desse jeito, usando o livro da escola e usando provas anteriores. Esse tipo de estudo dá certo? Eu diria que não é o melhor tipo de estudo. O caminho está certo, só que ele não é suficiente. Considere, por exemplo, que nesse nível de 5º ano, 6º ano, o que você aprende na escola normalmente é fazer conta. Você vai aprender operações matemáticas, cálculos matemáticos e vai exercitar isso. As provas da escola nesse nível são basicamente provas para fazer conta. É ou não é assim? Agora, as provas do colégio militar, elas não são provas de conta. Tem que saber muita conta, só que elas cobram muito mais problemas, raciocínio. Então, aquele aluno que está acostumado, desde os seus primeiros anos escolares, a somente fazer conta, o raciocínio dele ainda está começando a se desenvolver. E no colégio militar você tem que estar totalmente desenvolvido. É um raciocínio que na escola normal você só vai conseguir lá para o 9º ano. Alguns desses livros escolares trazem assim, desafio. Normalmente eles fazem isso com problemas, né? Tem aqueles exercícios normais, aí tem umzinho lá separado escrito assim, desafio. Olha, o que é chamado de desafio no livro escolar é uma questão corriqueira das médias na prova do colégio militar. Vou mostrar um exemplo aqui. Tem um livro escolar muito bom, de 6º ano, que colocou esse desafio aqui, ó. Para numerar as páginas de um livro, foram usados 816 algarismos. Quantas páginas tem esse livro? O livro escolar classificou isso aqui como desafio, só que para o colégio militar isso aí não é o desafio, é uma questão michuruca. Eu cito como exemplo essa questão aqui que caiu no Colégio Militar do Rio de Janeiro em 2015, que é a mesma coisa. A tenente Vanessa começou a escrever os números a partir de 1,
é como se fossem as páginas de um livro, e ela já tinha escrito 1509 algarismos. O problema pergunta até que número foi escrito. Então você veja, o que é desafio para uns é um problema, digamos, feijão com arroz para outros. Então o livro escolar não vai te preparar para você resolver as questões desafiadoras do colégio militar. Vai preparar para resolver as questões normais, mas como são poucas questões nesse estilo, o resultado é que o livro escolar ele não é suficiente para você estudar para o colégio militar. E tem uma outra questão também, que o aluno fala assim, essa matéria eu já sei, eu já dei isso na escola. Basta ver a resolução das provas de anos anteriores. Então, nesse caso, ele nem faz o estudo com o livro escolar, considera que aquilo é matéria sabida. Então, nada disso, tá? Se você chegar num cursinho preparatório, eles vão dar essa matéria aqui toda de novo. Digamos, você aprendeu isso aqui na escola de um jeito mais fácil. E no cursinho eles vão dar novamente essa matéria, só que de um jeito mais puxado. Então, eu vou fazer para vocês aqui a mesma coisa que é feita nos cursinhos. É isso aqui, ó. Você vai estudar por isso aqui, aulas de aritmética. Aqui você tem a matéria de matemática para o colégio militar. São cerca de 20 horas de aula. Toda ela explicada novamente, só que num nível mais profundo, como o colégio militar exige. Então, vai na nossa página principal e você vai encontrar esse vídeo aí. A partir desse vídeo, você tem os links para todas as aulas da matéria de matemática que cai no colégio militar. E tem essa outra aqui também. Isso aqui, ó, provas anteriores. São 720 questões de provas anteriores resolvidas. Não é só do Colégio Militar do Rio de Janeiro, não, tá? Tem de todos. Então, você assiste às aulas por aqui e resolve as provas dos anos anteriores, resolve, estuda, vê a resolução a partir daqui. Os links estão na descrição do vídeo. Então você vai estudar com essas ferramentas que tem no nosso canal, as aulas e as provas anteriores. Então aqui nessas aulas nós temos várias questões desafiadoras. Eu falei que as provas do Colégio Militar têm questões normais, questões desafiadoras e questões matadoras. Uma questão matadora é uma questão que até um aluno com mais experiência, de uma série mais avançada, no ensino médio, por exemplo, pode não conseguir resolver uma questão dessa. Eu vou dar 2 exemplos aqui de questões matadoras, tá? Os 2 tipos caíram no colégio militar. Eu vou mostrar ímpares divisores. Isso aqui eu vou explicar o que é isso. É um conceito da matéria que você com certeza não viu isso na escola. Mas já teve questão do colégio militar que você, se não soubesse isso, não resolveria a questão. E outro exemplo aqui é esse. O problema das filhas. Essa aqui é uma questão que caiu no Colégio Militar de Salvador. Uma questão bem difícil, tá? Então, ímpares divisores, eu vou mostrar já já a aula disso. É rapidinho, só uns minutinhos. E eu vou mostrar essa questão das filhas aí. Olha, essa questão das filhas tem um negócio interessante nela. É porque quando ela caiu no Colégio Militar de Salvador, ela já estava há 2 anos no meu livro Matemática para Vencer, na página 5. Poxa, então será que eu adivinhei essa questão? Será que algum professor do Colégio Militar copiou essa questão no meu livro? Na verdade não, tá? Apesar de que, quando eu lancei o Matemática para Vencer, eu mandei alguns exemplares para todos os colégios militares. Então, com certeza, ficaram alguns exemplares rolando lá por esses colégios militares. É possível que algum professor tenha pego esse livro para tirar questões de prova, mas eu acredito que não. Porque essas questões desafiadoras aí são questões clássicas. Essa questão aqui, por exemplo, eu aprendi quando eu estava no ensino médio. Isso foi há muitos anos atrás. É uma questão, digamos assim, manjada dos matemáticos. A questão da idade das filhas.
e caiu no Colégio Militar de Salvador exatamente assim. Só que ao invés de ser com 3 filhas, ele mudou para 3 filhos. Mas o problema é igual, é a mesma coisa. Vou mostrar isso aqui, tá? A aula dos ímpares divisores e a questão das filhas. Meu filho, é o seguinte. Senta aí que eu preciso falar um negócio com você. Vou te falar um negócio importante que você vai usar pro resto da sua vida. E agora que você já é um rapazinho, você tem que conhecer os fatos da vida, tá? É o seguinte. Isso é uma coisa que você precisa saber. Os únicos números que possuem número ímpar de divisores são os quadrados perfeitos. Como é que é essa história de ímpares divisores? Os quadrados perfeitos, todos eles, possuem um número ímpar de divisores. E os números que não são quadrados perfeitos, eles possuem um número par de divisores. É isso aqui, eu vou colocar aqui alguns quadrados perfeitos. Eu vou botar o quadrado perfeito mais fácil aqui, que é o 1. Quem são os divisores de 1? Só tem o número 1, né? É o único divisor que o número 1 tem, é o próprio 1. Deixa eu colocar um outro quadrado perfeito aqui. 4 é um quadrado perfeito. Quem são os divisores de 4? 1 é divisor de 4, o 2 e o próprio 4. Divisor é isso. O número, para ser divisor do outro, você tem que poder dividir esse número por esse divisor. Então, 4 você pode dividir por 1, pode dividir por 2 e pode dividir por 4. Outro quadrado perfeito aqui, 9. O número 9 você pode dividir por quem? Pode dividir por 1, pode dividir por 3, pode dividir por 9. Então, são 3 divisores. Claro, você pode dividir pelo número que quiser, mas ele fala ali de divisores. Quando você fala em divisores, você está falando em divisão exata. Se você quiser, você pode dividir 9 por 2, só que aí não é uma divisão exata. Então a gente fala que 2 não é divisor de 9. O número, para ser divisor de outro, tem que ser com divisão exata. Aqui outro quadrado perfeito, 16. Quem são os divisores de 16? 1, 2, 4, 8 e 16. Olha aqui, ele tem 5 divisores. Então é um número ímpar de divisores. O próximo quadrado perfeito, 25. Quem são os divisores de 25? 1, 5 e o próprio 25. São 3 divisores. E assim por diante. Isso vai valer para qualquer quadrado perfeito. Agora, se você pegar um número que não é quadrado perfeito, por exemplo, 12. 12 não é quadrado perfeito. Quem são os divisores de 12? É o 1, o 2, o 3, o 4, o 6 e o 12. Olha lá, são 6 divisores. Outro, 15. Quem são os divisores de 15? 1, 3, 5 e 15. São 4 divisores. Mais um aqui, 20. Quem são os divisores de 20? 1, 2, 4, 5, 10 e 20. Ó, são 6 divisores. Todo número que é quadrado perfeito tem um número ímpar de divisores. E todo número que não é quadrado perfeito tem um número par de divisores. Por que isso, hein? Isso é uma coisa que você tem que lembrar, né? O motivo dessa história aqui, de ter um número ímpar de divisores só para os quadrados perfeitos, é o seguinte. Como é que você acha a quantidade de divisores de um número? Você pega o número, fatora, pega os expoentes, soma 1 e multiplica. Não é assim? Como que a gente acha, por exemplo, a quantidade de divisores de 20? Você escreve o 20 assim, fatorado. O 20 é 2 ao quadrado vezes 5. Então está fatorado. Aqui você coloca expoente 1. Aí você pega cada um dos expoentes, soma 1 e multiplica tudo. Então você vai ficar com o seguinte, ó, 2 mais 1, 3. 1 mais 1, 2. Isso aqui vai te dar 6 divisores. Outro aqui, 30. Como é que você escreve 30? O 30 é 2 vezes 3 vezes 5.
2 vezes 3 vezes 5. O 30 fatorado fica assim. Isso aqui é 2 elevado a 1, 3 elevado a 1 e 5 elevado a 1. Então, quando você multiplicar, soma 1 aos expoentes e multiplica tudo. Então, isso aqui vai ficar 1 mais 1, 2. 1 mais 1, 2. E 1 mais 1, 2. Isso aqui dá um total de 8 divisores. Agora eu vou pegar um desse aqui. Eu vou pegar o número 100. 100 é um quadrado perfeito, né? Como é que a gente escreve 100 fatorado? 100 é 4 vezes 25, né? É 2 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. Quando você somar 1 aos expoentes e multiplicar, você vai ficar 2 mais 1, 3. E 2 mais 1, 3. Isso aqui dá 3 vezes 3. Isso aqui vai dar 9 divisores. O número 100 possui 9 divisores. Olha aqui, um número ímpar de divisores, que nem aqueles outros números lá. Agora, esse número de divisores sempre é igual ao produto de expoentes somados com 1, não é isso? Por que que aqui deu um número ímpar e aqui deu um número par? O que que você tem nesses números para que você tenha tido um resultado ímpar e nesses números aqui para que tenha tido um resultado par? Olha só, o resultado par aparece quando você tem pelo menos um número par. Não precisa ser todos pares que nem aqui não, basta ser um par. Quando você tem um produto de números, se você tiver apenas um número par, você vai ter um resultado par. Agora, já aqui é o contrário. Aqui você conseguiu um resultado ímpar, quer dizer, uma quantidade ímpar de divisores, porque esses todos aqui foram ímpares. Todo mundo é ímpar. Se você fizer ímpar vezes ímpar vezes ímpar vezes ímpar, vai dar um resultado ímpar. Mas se um deles só for par, aí vai acontecer isso aqui, vai dar um resultado par. Então você, para ter um número ímpar de divisores, tem que ter aqui fatores ímpares. Todos têm que ser ímpar. Acontece que esses fatores aqui que você multiplica são os expoentes somados com 1. Você fez 2 mais 1 e 2 mais 1. Ficou 3 vezes 3. Então, para que esse produto seja ímpar, você tem que ter todos os expoentes pares aqui. E quem é que são os números que têm todos os expoentes pares? São os quadrados perfeitos. Eu vou colocar um quadrado perfeito aqui. 2 à quarta vezes 3 à sexta vezes 5 à sexta. Isso aqui é um quadrado perfeito. Por quê? Porque todos os expoentes dos fatores primos, ó, 2, 3 e 5, todos eles têm expoentes pares. 4 mais 1, 6 mais 1 e 6 mais 1. Vai dar um resultado ímpar. E isso aqui é quadrado perfeito. O que que me garante que isso aqui é um quadrado perfeito? É porque se todos os expoentes são pares, você pode desmembrar assim, ó. Esse 2 elevado à quarta, eu vou escrever ele como 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado. Vou escrever assim. Esse 3 à sexta eu vou escrever como 3 ao cubo vezes 3 ao cubo. E esse 5 elevado à sexta eu vou escrever como 5 ao cubo vezes 5 ao cubo. Então eu consegui exprimir esse número como um produto de números iguais. E o que é um produto de números iguais? É um quadrado perfeito. Então, quando você tem um produto de números iguais, ao juntar os fatores iguais, você vai ficar com expoentes pares, porque você juntou um de lá e um de cá. Aqui também, aqui também. Então, todos os expoentes ficaram pares. Quando você somou 1 e multiplicou para encontrar o número de divisores, você fez 4 mais 1, 5, 6 mais 1, 7... 6 mais 1, 7. Quer dizer, você ficou com um produto de ímpares, que é um número ímpar. Portanto, os únicos números que possuem o número ímpar de divisores são os quadrados perfeitos. Todos os outros números que não são quadrados perfeitos, como esse aqui, eles têm um número par de divisores, porque basta um único fator par para fazer com que ele seja par. E olha, caiu isso aqui num colégio militar.
Caiu assim, ele queria saber quantos números possuíam um número ímpar de divisores entre 1900 e 2000. Era só você achar quantos quadrados perfeitos você tinha entre 1900 e 2000. Não era difícil a questão não, mas tinha que saber essa história do número ímpar de divisores. Somente os quadrados perfeitos têm isso. Que maldade, hein? Isso realmente é uma questão matadora. Ou seja, é um tipo de questão que quase ninguém faz. Porque a maioria das pessoas não se liga nessa historinha aqui. E esse tal problema das filhas foi assim. Primeiro eu aprendi esse problema lá quando eu estava no ensino médio. Aí quando eu escrevi o livro Matemática para Vencer, eu coloquei logo na página 5, que eu achava um problema bem interessante. Ainda acho, né? É um problema bem legal. Então, problema número 3 do livro na página 5. E aí, 2 anos depois, ele cai no Colégio Militar de Salvador. Que legal, né? Caiu igualzinho. Só que aqui mudou para filhos. E aí, agora eu vou resolver qual? Eu resolvo esse aqui ou resolvo o original? Olha, eu vou resolver esse do Colégio Militar de Salvador, porque esse original já tem lá nas aulas de aritmética. Já tem ele resolvido. Tá na 3ª aula, se não me engano. Então você olha lá nas aulas de aritmética, tem esse estilo aqui resolvido. Eu vou resolver agora esse aqui que caiu no Colégio Militar de Salvador. Então, Pedro encontra Paulo, um amigo que não via há muito tempo. Depois do abraço fraternal, travam o seguinte diálogo. Então, Pedro, já tem filhos? Tenho 3 meninos. E quais são as idades? Bem, como sei que você gosta de desafios, vou lhe dizer que se multiplicar suas idades, você encontrará 36. Mas só com essa informação é impossível. Claro, então também vou lhe dizer que a soma das idades é igual à data de hoje. Então ele deu o produto e deu a soma. E aí, se você tivesse o produto e a soma desses 3 números, você conseguiria descobrir? Calma que eu já respondo. Aí o Pedro falou o seguinte: ainda assim não consigo resolver o desafio. Bem, então lhe digo que o mais velho joga futebol. Ah, sim, o mais velho joga futebol. Agora ficou fácil. Já sei as idades dos seus filhos. Olha só, a questão é a seguinte: se você soubesse o produto 36. As idades são 3 números inteiros. Tipo 1, 6 e 6, por exemplo. Ou então 1, 4 e 9. Ou então 2, 2 e 9. Então a primeira coisa, de quantas maneiras diferentes você pode escrever números que deem o produto 36? Olha só, para a gente não esquecer nenhuma combinação, vamos colocar aqui na ordem, tá? Vamos supor que a gente tenha um filho com idade 1 ano. Então os outros 2, já que essa aqui é 1 ano, o produto das outras 2 idades tem que ser 36. 36 pode ser escrito como? Pode ser 1 vezes 36, apesar de ser um pouco difícil, né? Você ter um filho de 36 anos e 2 filhos gêmeos de 1 ano. Mas matematicamente está correto. São 3 filhos cujo produto das idades é 36. Ainda com esse aqui valendo 1 ano, você poderia ter os outros 2 dando produto 36 se você fizer 2 e 18. 2 vezes 18, 36 vezes 1, que vai dar 36. Também com 1, você pode ter aqui 3 vezes 12. Ou então pode fazer com esse 1, você pode fazer aqui 4 vezes 9. Dá 36 também. E ainda mantendo 1, você pode ter aqui 6 e 6. Então, essas são todas as combinações que você tem um filho, ou 2, né? Com a idade de 1 ano. Agora vamos fazer as combinações que tem esse primeiro filho aqui, que a gente fixou, com idade de 2 anos. Se você tiver um filho com idade de 2 anos, os outros 2 têm que dar um produto, quanto? 18. Época que você já tem 2, o produto dos 3 tem que dar 36. Então o produto desses 2 tem que dar 18. 18 pode ser escrito como 1 vezes 18. Acontece que 2, 1 e 18 eu já escrevi aqui. 1, 12 e 18, que é a mesma coisa, tá?
Então, que tal 2, 3 e 6? 2, 3 e 6 a gente não tem. Então, você pode ter 2, 3 e 6. Então, você escreveu o número 18 dessa forma, né? Eu pulei um aqui, hein? Calma aí. Eu pulei o 229, né? Ó, se você tem um produto 18, 1 vezes 18 você já tem aqui. 2, 1 e 18. Agora, 18 pode ser 2 vezes 9 também. Então, 2, 2 e 9. Eu coloquei fora de ordem, mas tudo bem. 2, 2 e 9. 2 vezes 9 dá 18. E 3 vezes 6 também dá 18. Tem alguma outra maneira de você formar 18? Pode ser 1 vezes 18, que já tem. Pode ser 2 vezes 9. Pode ser 3 vezes 6. Só são as únicas maneiras de você formar o produto 18, certo? Tá, agora vamos ver com esse filho aqui, com idade de 3 anos. Aí você tem que ter um produto 12. Como que pode ser 12? O produto de 2 números. 12 pode ser 1 vezes 12. Acontece que 3, 1 e 12, eu já tenho aqui, ó. 3, 1 e 12. É repetição. Então, 1 vezes 12 eu não coloco. Tá, pode ser 2 vezes 6. 2 vezes 6 dá 12, realmente. Acontece que 3, 2 e 6 já tem aqui, ó. 3, 2 e 6. É repetição. Tá, pode ser 3 vezes 4? É. 3 vezes 4 dá 12. E a gente não tem aqui 3, 3, 4. Então, 3, 3, 4 não é repetição. O que mais? O 12 pode ser só isso, né? 3 vezes 4 ou 2 vezes 6 já é repetição. Então é só isso. Com 3 é só isso. Agora vamos colocar aqui 4 vezes 9. 4 vezes 9, aí você pode escrever o 9 como sendo 1 vezes 9, 4, 1 e 9. Eu já tenho 4, 1 e 9? Tenho 4, 1 e 9 aqui. Então 4, 1 e 9 eu não vou usar porque é repetição. Tá, então 1 vezes 9 pode ser 3 vezes 3, 4, 3 e 3. Sim, 4, 3 e 3 serve, porém é uma repetição disso aqui, ó. Aqui você tem 4, 3 e 3. E 9 vezes 1 também não vale, porque aqui a gente já tem 4, 1 e 9. Então pode ser... Não tem nada com 4. Todos os que tem 4 a gente já considerou. E agora vamos ver. Com 5 não tem como dar 36, né? 36 não tem fator 5. Vamos então agora usar o fator 6. Ó, 6. Se eu usar 6, eu tenho que utilizar aqui um produto de 2 números que dê 6. Porque aí vai ficar 6 vezes 6, que é 36. Como é que você pode escrever o número 6? Pode ser 1 vezes 6. 1 vezes 6... Olha aqui, já tem 6, 1 e 6. Tá, 2 e 3. 6, 2 e 3 eu já tenho. 6, 2 e 3 eu já tenho. É repetição. Pode ser 2 e 3, 3 e 2 é a mesma coisa. 6 e 1, 6 e 1 também já tem aqui. Então eu não vou fazer mais nada com 6. São só esses. Esse aqui com 6 já é repetição de anteriores. Então é isso aí. Essas aqui são as únicas maneiras de você conseguir 3 números cujo produto é 36. E olhe bem, produto 36, você tem que jogar aqui também com a soma, né? Porque ele falou que só com o produto não dá para saber. Claro que não dá para saber, porque são todas essas possibilidades. Ele ficou sem saber qual dessas aqui é correta. Aí ele precisou saber da soma. Ele foi dado a soma porque pela soma daria para desempatar aqui. Vamos dar uma olhadinha nessas somas aqui. Ó, essa soma aqui é 38. Essa soma aqui é 21. Essa soma aqui é 16. Essa soma aqui é 14. Essa soma aqui é 13. Essa soma aqui é 6 e 5, 11. Essa soma aqui é 4 mais 9, 13. E essa soma aqui é 6 mais 4, 10. Então, olha só. A gente não sabe a data de hoje, mas eles sabem. Poxa, se ele sabe o produto e sabe a data, por que ele não conseguiu descobrir só com essas informações? Ainda assim, não consigo resolver o desafio. O que faria ele não conseguir descobrir
as idades sabendo isso, o produto e a soma? É porque ele ficou na dúvida entre esse 13 e esse 13. Porque esse 13 é o único número que aparece em duas opções. 13 pode ser 6, 6 e 1, ou pode ser 9, 2 e 2. Se fosse qualquer outro desses aqui, sabendo o produto e sabendo a soma, ele saberia dizer. Mas se ele disse, ainda assim não consigo resolver o desafio, aí ele deu essa informação. O mais velho joga futebol. Então, entre essa opção e essa opção, aquele que você tem, o mais velho, é isso aqui, ó, 2, 2 e 9. Porque aqui você não tem um mais velho, você tem dois mais velhos, seriam gêmeos. Então, já que existe um mais velho, tem que ser isso aqui. Então, essas são as idades, 2, 2 e 9. O que ele perguntou? Qual é a idade do filho mais velho? A idade do filho mais velho é 9. 9, olha aqui. Resposta correta, letra C, de Charlie.